Eu sempre imaginei que o dia do casamento do meu filho seria um marco de alegria. Um daqueles momentos que a gente guarda para contar aos netos, cheio de orgulho e lágrimas felizes. Passei noites em claro pensando em como seria vê-lo no altar, sorridente, dando um passo que simboliza amadurecimento, família, continuidade. Preparei-me com cuidado, como se o simples ato de escolher o vestido certo fosse também uma forma de abraçar aquela transição da vida dele. No caminho até o local da cerimônia, meu coração batia acelerado, não por desconfiança, mas pela emoção que sempre me invadia quando o assunto era meu filho. Cada quilômetro parecia um convite a lembrar de quando ele era pequeno, das manhãs frias em que o acordava para a minha escola, das vezes em que o esperava chegar das festas de adolescência com o coração inquieto. Agora ele era um homem feito, e eu me orgulhava de cada cicatriz da jornada que dividimos. Cheguei ao salão ornamentado, decorado com flores que pareciam ter sido escolhidas a dedo para criar um cenário de perfeição. Vi carros caros estacionados, convidados elegantes rindo e um calor humano que contrastava com o frio discreto daquela tarde. Dei alguns passos mais próxima da entrada e foi nesse momento que o primeiro golpe me atingiu. O segurança, com uma postura rígida, olhou para mim sem sequer permitir que eu completasse a frase de cumprimento. Senhora, o nome da senhora não está na lista. Eu sorri com confusão, acreditando que devia ser algum erro. Tentei explicar. Sou a mãe do noivo. Mas a resposta veio seca, como um estalo no rosto. Seu nome foi removido da lista. Por um instante, achei que tinha ouvido errado, que aquela expressão dura escondia um mal-entendido. Removido. A palavra ecoava como um martelo dentro de mim, batendo com a força de algo que não fazia sentido. Como poderia meu nome, meu lugar natural ali, ser apagado como se fosse indesejável? O sangue me fugiu do rosto e senti o chão tremer levemente sob meus pés. Respirei fundo, tentando manter a compostura, porque sabia que em momentos assim, qualquer reação poderia ser vista como fraqueza ou descontrole. Olhei para os convidados que passavam pela entrada e notava olhares curiosos, cochichos discretos, como se todos estivessem testemunhando uma cena vergonhosa que não deveria estar acontecendo. Fiquei parada, quase petrificada, sem saber se insistia ou se recuava. A mente, em segundos, revisitou tantos sacrifícios, tantas noites que passei trabalhando para que meu filho tivesse estudo, tantas renúncias em nome de uma vida melhor para ele. E agora, justo no dia em que eu deveria me sentir parte da celebração, era tratada como uma intrusa. Pedi para que verificassem novamente, com voz calma, mas firme. O segurança fez sinal para outro funcionário, que olhou a lista impressa, passou o dedo pelos nomes e confirmou com indiferença. Não consta. E, na verdade, seu nome estava, mas foi removido esta manhã. Essas palavras me atingiram como uma punhalada. Não era apenas um erro de organização, era uma escolha deliberada. Meu filho não queria que eu estivesse ali. O mundo pareceu girar em câmera lenta, como se cada detalhe ao redor estivesse zombando de mim. A música suave que tocava ao fundo, os risos animados dos convidados que se aproximavam da recepção, os flashes de câmeras capturando momentos de felicidade. Eu, a mãe do noivo, estava do lado de fora, sendo avisada de que não fazia parte daquela história. O coração doía, mas não era só tristeza. Era uma mistura amarga de indignação, de incredulidade, de um tipo de dor que não se explica em palavras porque carrega décadas de entrega e amor desprezado. E, no entanto, naquele instante, uma parte de mim sabia que precisava enfrentar o próprio filho para ter certeza de que não era apenas uma conspiração de terceiros. Porque, se fosse verdade que ele havia autorizado aquilo, significava que toda a vida que eu dediquei a ele tinha sido rejeitada com um único gesto. Então, em silêncio, respirei fundo, endireitei o corpo e decidi procurá-lo, sem lágrimas, sem escândalos, apenas com a dignidade que ainda me restava. Era apenas o começo da humilhação, mas dentro de mim já se desenhava a primeira linha de um silêncio estratégico que mais tarde se tornaria uma arma.
Caminhei pelo salão com passos que ecoavam dentro de mim mais do que no chão de mármore, que parecia refletir cada detalhe da minha presença indesejada. Eu não precisava de guia, sabia exatamente onde encontraria meu filho, porque reconhecia de longe o som da sua voz e o jeito particular como ele ria, aquela risada que um dia foi música para os meus ouvidos quando ainda era um menino inocente que corria para os meus braços depois da escola. Agora, porém, essa mesma risada parecia ter se transformado em uma lâmina, e eu a seguia como quem caminha em direção a uma sentença inevitável. O salão estava repleto de flores brancas, mesas redondas cobertas com toalhas que mais pareciam lençóis de seda, taças brilhando à luz dourada de lustres enormes. Convidados desfilavam em trajes elegantes, como se todos participassem de uma peça meticulosamente ensaiada para mostrar perfeição. Eu, em contrapartida, sentia que cada olhar lançado em minha direção era um lembrete cruel de que eu não fazia parte daquele espetáculo, de que a protagonista ali era a noiva, e o coadjuvante cruel era o filho que eu mesma tinha criado. Quando finalmente o vi, meu coração ainda deu um salto involuntário. Ele estava de terno impecável, os ombros retos, o cabelo bem arrumado, a postura de quem queria exalar confiança. Meus olhos, apesar de tudo, buscaram nele algum resquício daquele garoto que segurava minha mão ao atravessar a rua. Mas o que encontrei foi um homem que escolheu me rejeitar em público. Aproximei-me com a calma de quem já antecipa o golpe, e mesmo assim decide enfrentá-lo. Ele percebeu minha chegada antes que eu dissesse qualquer palavra, e ao invés de surpresa, vi em seu rosto um sorriso que se abriu como uma fenda gelada. "Você realmente achou que seria bem-vinda?" perguntou, com a voz carregada de ironia, alto o suficiente para que algumas pessoas próximas ouvissem. Senti um frio percorrer minha espinha, não por medo, mas pela constatação brutal de que não havia mal-entendido, não havia conspiração externa. Era ele, o meu filho. O mesmo a quem dei noites sem sono, que alimentei com minhas próprias mãos quando não havia comida suficiente para mim, que defendi em reuniões de escola quando ninguém acreditava nele, agora me olhava como se eu fosse uma intrusa inconveniente. Ele riu depois da frase, uma risada seca, debochada, que parecia ecoar pelos cantos do salão. Alguns convidados disfarçaram o constrangimento desviando o olhar. Outros simplesmente observavam a cena com curiosidade, como se fosse apenas mais um espetáculo dentro da grande celebração. Eu respirei fundo. Não chorei, não me alterei. O impulso inicial era o de gritar, de lembrá-lo em alto e bom som de quem eu era, de tudo que fiz por ele. Mas naquele instante, algo dentro de mim se recolheu, como se uma voz silenciosa dissesse que não era o momento de se desgastar em vão. Em vez disso, deixei que o silêncio fosse minha armadura. Olhei nos olhos dele, segurei a dor que queimava por dentro e disse apenas 2 palavras. Entendi perfeitamente. Ele riu novamente, talvez acreditando que tinha vencido, que aquela frase era uma aceitação da minha derrota. Mas eu sabia que não era. A minha calma não era submissão, era preparação. Afastei-me lentamente, com a postura ereta, sem olhar para os lados, sem ceder à vergonha que tentavam impor. Cada passo que dava em direção à saída era acompanhado por lembranças que surgiam como relâmpagos. A primeira vez que o vesti para o colégio, a festa de aniversário em que fiquei até tarde assando bolos porque não tinha dinheiro para comprar prontos, a vez em que ele adoeceu e dormi ao lado da sua cama no hospital, temendo que não acordasse. Tudo isso parecia agora jogado fora por um gesto de soberba. Mas o que ele não sabia era que, ao rir de mim diante de todos, ele não me diminuía. Ele apenas revelava quem realmente era. Ao alcançar a porta do salão, o segurança me observou novamente, talvez esperando um escândalo, talvez curioso para ver se eu iria implorar por entrada. Eu não disse nada, apenas passei com serenidade, como quem carrega dentro de si uma chama discreta que arde em silêncio, mas nunca se apaga. A dor era imensa, mas havia também algo nascendo, uma espécie de clareza que me dizia que a humilhação não seria o fim da minha história, mas o começo de algo maior. Saí dali sem lágrimas nos olhos,
mas com uma determinação crescente que nem eu mesma compreendia completamente. Não havia acabado, ainda que ninguém ali soubesse. A festa continuaria sem mim, mas a vida tinha maneiras estranhas de revelar suas ironias. E naquela mesma cerimônia, algo ainda iria acontecer que mudaria para sempre a imagem perfeita que tentavam construir. Saí do salão com passos lentos, quase cerimoniais, como se a cada movimento meu coração tentasse acompanhar o peso de tudo o que tinha acabado de acontecer. A tarde já se aproximava da noite, e a luz suave do entardecer pintava o céu com tons alaranjados que contrastavam com o frio que crescia dentro de mim. O vento tocava meu rosto como um lembrete de que, mesmo fora daquele ambiente sufocante de flores e risadas ensaiadas, eu ainda estava sendo empurrada para longe de um espaço que deveria ser meu por direito. Ao cruzar a porta e sentir o ar fresco, não chorei. Era como se algo tivesse se quebrado lá dentro, mas em vez de despedaçar-me por inteiro, os cacos se rearranjavam em silêncio, criando uma forma nova de existir. O coração latejava em dor, mas havia também uma espécie de lucidez nascendo, uma clareza que só surge quando se é empurrado até o fundo do poço e se descobre que não há mais nada a perder além da dignidade. A tentação de voltar, de gritar diante de todos, de arrancar o microfone da cerimônia e despejar anos de amor e sacrifício no colo daqueles que agora riam de mim, chegou a me atravessar como um raio, mas percebi que seria inútil. Qualquer palavra dita em desespero seria usada contra mim, distorcida como sinal de desequilíbrio ou de amargura. Eu conhecia bem os olhares que já haviam se lançado sobre mim lá dentro, olhos que se alimentam do espetáculo do sofrimento alheio, que se divertem em ver uma mãe ser rejeitada pelo próprio filho. Não, eu não daria a eles esse prazer. O silêncio, decidi, seria a minha melhor arma. Caminhei até o carro estacionado na rua lateral, onde a movimentação era menor, e me sentei no banco com as mãos ainda trêmulas. O som abafado da música e das conversas continuava vindo de dentro do salão, como se o mundo celebrasse ao mesmo tempo em que eu enfrentava meu próprio luto. Acendi o rádio apenas para ter alguma companhia, mas desliguei em seguida. A melodia alegre parecia zombar da dor que me consumia. Fechei os olhos e respirei fundo, recordando de cada momento em que tinha imaginado esse dia. Eu tinha sonhado em estar ao lado dele, de ver seu olhar emocionado quando me agradecesse em algum discurso, de dançar pelo menos uma vez antes de ir embora. E, no entanto, ali estava eu, trancada no silêncio de um carro parado na rua, excluída não apenas da cerimônia, mas da vida que eu ajudei a construir. Mas havia algo em mim que não se permitia desmoronar por completo. Talvez fosse o instinto de sobrevivência, talvez fosse a raiva contida que começava a se transformar em estratégia. Decidi que, se minha presença era vista como incômoda, então seria justamente essa presença a virar a chave de tudo. Não com escândalos, não com gritos, mas com o mesmo silêncio frio que eu carregava agora. Eu sairia dali sem protesto, deixando que eles acreditassem na vitória momentânea, que rissem da velha mãe rejeitada, que não teve coragem de enfrentar. O que eles não sabiam era que essa saída fria não era o fim, mas o intervalo de uma peça ainda em andamento. Respirei fundo, ajeitei o vestido que havia escolhido com tanto cuidado e encarei meu reflexo no retrovisor. A mulher que me olhava de volta não era frágil, embora marcada pela dor. Era uma mulher que já tinha atravessado tempestades maiores, que já tinha visto portas fechadas e mesmo assim se reergueu. Essa versão de mim mesma, reconstruída em segundos, seria a que voltaria, não agora, mas no momento certo. Enquanto isso, permiti-me o gesto simbólico de sorrir levemente, não por felicidade, mas por ironia. Eles acreditavam ter me expulsado de um palco, mas não sabiam que a plateia, cedo ou tarde, iria ver a verdade com os próprios olhos. Lembrei-me de quando ele ainda era pequeno e se escondia atrás de mim nas brigas de escola, pedindo proteção, e pensei no quanto a vida é cruel em inverter papéis. Agora, eu era a que precisava de escudo contra as agressões dele. Só que desta vez, o meu escudo seria feito de silêncio calculado, frio como aço. Liguei o carro, mas não fui embora imediatamente.
Fiquei alguns minutos parada, observando discretamente o movimento da entrada. Vi pessoas chegando atrasadas, cumprimentando o segurança que ainda mantinha aquela lista em mãos, lista da qual meu nome havia sido retirado. Senti novamente a pontada no peito, mas deixei que passasse como uma onda que não poderia me afogar. Eu sabia que aquele mesmo documento que agora me excluía poderia se transformar em símbolo da vergonha deles no futuro. Não precisava apressar nada. O tempo, eu percebia, estava ao meu favor. Finalmente dei partida e deixei o local, com a convicção de que meu silêncio seria apenas a primeira peça no tabuleiro que estava se formando. Enquanto dirigia, repetia para mim mesma como um mantra. Entendi perfeitamente. Não como aceitação de derrota, mas como um aviso interno de que eu havia compreendido o jogo. E se havia jogo, haveria também jogada. A noite se aproximava, e junto com ela, um frio mais intenso, mas dentro de mim começava a nascer uma chama que eu não deixaria se apagar. A estrada até minha casa foi percorrida em um silêncio quase absoluto. O motor do carro como única testemunha do turbilhão dentro de mim. Meus olhos seguiam a linha do asfalto, mas a mente voltava insistentemente ao salão iluminado, às flores brancas, ao riso debochado do meu filho, à lista cruel que me apagava como se eu nunca tivesse existido. Cada lembrança vinha carregada de uma dor aguda, mas também de uma clareza que, aos poucos, se transformava em determinação. Não era apenas a humilhação que me movia, era o peso de tudo que tinha vivido até ali e o conhecimento profundo de que algumas batalhas não se vencem com fúria imediata, mas com um silêncio estratégico que espera o momento exato para agir. Ao chegar em casa, deixei os sapatos na porta como quem abandona não só a poeira da rua, mas também os últimos resquícios de ingenuidade. O vestido, que antes simbolizava a esperança de um dia inesquecível, agora parecia um manto pesado que carregava vergonha e rejeição. Pendurei-o devagar, como se estivesse selando um pacto comigo mesma. Aquela humilhação não seria o fim da minha história, mas o início de uma virada. Fui até a cozinha e preparei um café forte, o amargor subindo pelo paladar como um lembrete de que eu precisava manter a mente alerta. Sentei-me à mesa, os dedos entrelaçados, e deixei que a escuridão da noite tomasse conta do ambiente. Não liguei a televisão, não busquei distrações, apenas fiquei ali, em silêncio, permitindo que a raiva encontrasse forma, que a dor se transformasse em um esboço de estratégia. Lembrei-me de tantas vezes em que fui chamada de tola por acreditar demais nas pessoas, de como minha própria vida foi marcada por decepções que engoli em silêncio, sempre acreditando que era melhor preservar a paz do que enfrentar o conflito. Mas agora, ao ser expulsa do casamento do meu filho, percebia que o silêncio podia ser mais do que submissão. Podia ser uma arma. Eu não precisava gritar, não precisava implorar, não precisava me justificar. Precisava apenas esperar o momento certo para retornar, e esse momento viria mais rápido do que eles imaginavam. A madrugada se arrastou devagar, e em meio às horas, insones decidi que voltaria ao salão, não para implorar entrada, mas para marcar presença do lado de fora, observando, colhendo cada detalhe, registrando em minha memória o cenário de arrogância que um dia desmoronaria. Quando o amanhecer trouxe consigo o som distante de pássaros e o brilho frio da luz entrando pela janela, eu já estava pronta. Tomei banho, arrumei-me novamente, desta vez sem a pretensão de ser aceita, mas com a certeza de que minha postura deveria exalar dignidade. Escolhi roupas discretas, nada que chamasse a atenção, mas que deixassem claro que eu não me deixara abater. Ao chegar novamente ao local, o movimento era intenso. Carros estacionados às pressas, convidados rindo, crianças correndo pelos jardins. O segurança que antes me barrara olhou para mim de relance, surpreso, mas não disse nada. Eu não tentei entrar. Apenas caminhei até um ponto afastado, de onde podia observar sem ser notada. Havia uma força estranha em estar ali, no limite entre a exclusão e a resistência, como se minha presença invisível já fosse um ato de afronta. Enquanto o cerimonial seguia com discursos e aplausos, eu permanecia em silêncio, cada gesto calculado,
cada respiração carregada de intenções que ainda não eram visíveis para ninguém além de mim. Sabia que minha simples resistência em permanecer por perto, sem desespero, já era o prenúncio de algo maior. E conforme os minutos avançavam, uma convicção se solidificava. A vida deles poderia continuar tentando me apagar, mas havia sempre rachaduras em paredes aparentemente sólidas. Eu só precisava esperar o momento em que a primeira fissura aparecesse. E quando esse instante chegasse, eu estaria pronta para atravessar o muro que me ergueram. O frio da noite anterior havia cedido a um calor suave, mas dentro de mim o silêncio ainda ardia como brasas escondidas sob cinzas. Eu era invisível para eles, mas não para mim mesma. E enquanto observava de longe, percebi que meu retorno já havia começado, não com gritos, não com vingança imediata, mas com a paciência de quem sabe que até as festas mais bem planejadas guardam espaço para a verdade irromper sem aviso. A cerimônia já estava em andamento quando me mantive à distância, sob a sombra de uma árvore que ficava num ponto estratégico do jardim lateral. Dali, eu podia ver através das portas abertas a cena montada com perfeição. A noiva caminhando em direção ao altar, com o vestido branco irradiando brilho sob as luzes quentes do salão, os convidados suspirando em uníssono, alguns enxugando lágrimas que pareciam mais ensaiadas do que sinceras, e o meu filho, de pé, no centro de tudo, sustentando a imagem de um homem realizado, seguro, como se nada fosse capaz de arranhar a pintura impecável que tinham erguido em sua volta. Eu observava em silêncio, mas cada detalhe atravessava meu peito como facas finas, porque não era apenas o espetáculo de um casamento, era a reafirmação pública de que eu havia sido apagada, excluída de um momento que deveria ter sido também meu, de que a mãe não tinha lugar na vida do filho. E foi justamente nesse ponto que a lucidez me atingiu. Se eu não tinha lugar, eu criaria o meu. Não por convite, mas por direito. Esperei o instante em que o celebrante levantou a voz, pedindo atenção absoluta de todos os presentes. As palavras ecoaram pelo salão, reverentes e solenes, anunciando a união, a promessa, a consagração de uma vida a dois. O silêncio entre os convidados se fez pesado, quebrado apenas pelos suspiros emocionados e pelo ranger das cadeiras, quando alguns se ajeitavam. Eu sabia que aquele era o momento certo, porque todo olhar estava fixo no altar, e qualquer mínima interrupção teria o peso de um terremoto. Entrei pelas portas laterais com passos firmes, não rápidos, não ansiosos, mas calculados, como quem atravessa um campo minado consciente de cada passo. Os olhares se voltaram a mim em ondas, primeiro de curiosidade, depois de surpresa, até se transformarem em murmúrios que percorriam o salão como corrente elétrica. O celebrante hesitou, parando a fala, e a música, que deveria embelezar o instante, foi engolida pelo burburinho. Meu filho me viu primeiro com o senho franzido, depois com a expressão de quem não acreditava no que estava presenciando. A noiva, ao seu lado, segurou o buquê com força, seus dedos trêmulos denunciando um desconforto que tentava disfarçar. Continuei caminhando, ignorando os cochichos, ignorando os olhares de reprovação, ignorando até mesmo o olhar atônito do segurança que já vinha correndo atrás de mim, como se ainda tivesse o poder de me barrar. Não, agora era tarde demais. Quando alcancei o altar, não fiz cena. Não chorei, não gritei, não implorei. Apenas fiquei de frente para meu filho, que tentava recuperar o controle da situação com um sorriso falso, desses que se erguem apenas para manter as aparências diante de uma plateia. Eu, porém, me mantive firme, e minha voz, quando saiu, foi clara, sem tremer, cortando o silêncio como uma lâmina. Antes que vocês continuem, todos precisam ouvir uma verdade que tentaram esconder. A noiva me olhou assustada. O celebrante pigarreou desconfortável, e os convidados agora já não murmuravam, estavam petrificados, atentos, como se a cerimônia tivesse se transformado em tribunal. Eu respirei fundo e deixei as palavras fluírem. Não precisei inventar nada, porque a vida já havia me dado armas suficientes. Contei sobre a exclusão deliberada, sobre como fui apagada da lista de convidados por ordem direta do meu próprio filho,
sobre o riso que ele soltou ao me dizer que eu não era bem-vinda, sobre as lágrimas que não permiti que caíssem quando fui barrada na entrada. Cada frase era pesada, não pela altura da minha voz, mas pela verdade que carregava. Alguns convidados olhavam para ele, incrédulos, outros para mim, em choque, e alguns mais próximos da família já começavam a cochichar, tentando juntar peças que talvez já conhecessem de outras situações. Meu filho tentou interromper, com a voz exaltada, dizendo que eu estava mentindo, que eu queria estragar seu grande dia. Mas a máscara já não sustentava a perfeição que ele queria exibir. A noiva, hesitante, virou-se para ele e sussurrou algo que só conseguia ouvir pela tensão no movimento dos lábios. É verdade? O silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor do que minha revelação. Ele não respondeu imediatamente, e essa demora foi suficiente para corroer a confiança que a noiva exibia até aquele momento. O celebrante, constrangido, pediu calma, mas ninguém mais prestava atenção a ele. A cerimônia estava suspensa, e todos sabiam disso. Permaneci de pé, imóvel, deixando que o peso do que disse reverberasse pelo salão. Não precisei dizer mais nada. A revelação já havia sido feita, e eu sabia que, a partir dali, as rachaduras começariam a se abrir sozinhas. Era o início da ruína, e eu não precisava apressar nada. Apenas estar ali, em silêncio depois de expor a verdade, era suficiente para que tudo começasse a desmoronar. E no fundo, eu sabia. O que estava acontecendo no altar era apenas o prelúdio de algo muito maior. O salão, que momentos antes parecia vibrar em harmonia com o clima festivo do casamento, agora estava mergulhado em um silêncio pesado, quase sufocante. As flores brancas, as velas acesas, a música suave que deveria embalar a cerimônia, tudo isso perdeu seu sentido diante da revelação que eu acabara de lançar ali, diante de todos, sem gritos, sem lágrimas, apenas com a firmeza de uma voz que carregava décadas de sacrifício e uma ferida aberta. Os convidados, até então alinhados no papel de testemunhas passivas de um espetáculo meticulosamente ensaiado, agora eram forçados a se transformar em juízes silenciosos, cada um analisando com seus próprios olhos o contraste entre o que eu dizia e a expressão nervosa do meu filho. O tempo parecia ter parado. Vi senhoras com os lábios entreabertos em choque, cavalheiros endireitando as gravatas como se tentassem se recompor de um impacto invisível, jovens que largaram seus celulares por um instante, incapazes de se desviar do que estava acontecendo. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, cada respiração difícil, cada olhar pesado, todos esperando a próxima palavra, o próximo movimento. Meu filho tentou rir novamente, mas sua risada saiu trêmula, vazia, sem a convicção arrogante que exibia antes. O que era uma máscara sólida começou a se mostrar frágil, e essa fragilidade era evidente não apenas para mim, mas para todos que o observavam. Seus olhos percorriam os convidados como quem busca aliados, mas encontravam apenas feições duras, desconfiadas, algumas até mesmo indignadas. A noiva, pálida, ainda segurava o buquê com força, mas já não tinha a mesma postura altiva. Seus olhos se fixavam no rosto dele, buscando uma resposta clara, mas encontravam apenas hesitação. E foi nesse momento que percebi. Eu não precisava dizer mais nada. O silêncio ao meu redor trabalhava por mim. Cada segundo de demora dele em se justificar era como um prego cravado na fachada de perfeição que ele tentou erguer. Uma tia distante que sempre se orgulhava de estar presente nos eventos sociais sussurrou alto demais. Como assim ela não foi convidada? A mãe dele? Esse comentário ecoou como um sussurro coletivo, porque muitos já começavam a se questionar em voz baixa, os cochichos crescendo como ondas, revelando indignação e curiosidade. Era a primeira rachadura pública. O celebrante, tentando desesperadamente retomar o controle, pigarreou e disse que talvez fosse melhor esclarecer aquilo depois da cerimônia, mas ninguém mais o ouvia. O centro das atenções não era mais a união dos noivos, mas o abismo entre mãe e filho que se abria diante de todos. Uma vizinha da família, que crescera acompanhando parte da nossa história, levantou-se da cadeira e olhou diretamente para ele dizendo:
Você sempre me disse que sua mãe era tudo para você. O que aconteceu? O rubor no rosto do meu filho era visível, sua postura endureceu, mas as palavras que saíam eram truncadas, como se cada sílaba lutasse para se firmar contra o peso da verdade já instalada no ambiente. Ele tentou dizer que havia mal-entendidos, que tudo não passava de um exagero, mas o brilho nos olhos dele já não convencia. A cada tentativa de se justificar, a plateia se tornava mais fria, mais distante, mais julgadora. Era como assistir a um ator esquecer suas falas no meio da peça. Não importa quanto esforço coloque para improvisar, a plateia percebe e o encanto se perde. E então a noiva finalmente falou. Sua voz era baixa, mas firme, carregada de uma mistura de desconfiança e raiva. É verdade o que ela disse? Você realmente a tirou da lista? O salão congelou mais uma vez. Ele hesitou, respirou fundo, tentou sorrir, mas a demora foi a resposta mais devastadora que poderia dar. Não precisou confirmar com palavras. A ausência imediata de negação já era suficiente para que todos entendessem. A noiva largou o buquê no chão. O som das flores batendo contra o piso ecoou mais alto do que qualquer outra coisa naquele momento. O celebrante olhou para mim com os olhos arregalados, como se me pedisse para parar. Mas eu já havia parado. Eu não precisava continuar. A verdade agora tinha vida própria, circulava entre eles, crescia nos murmúrios, nos olhares cruzados, na vergonha que pintava o rosto do meu filho. Eu apenas permaneci de pé, com a mesma serenidade que tive ao entrar. Alguns convidados desviavam os olhos, incapazes de encarar o peso da cena. Outros permaneciam fixos em mim, como se quisessem gravar aquele instante na memória. E havia ainda aqueles que claramente se deliciavam com a ruína da perfeição alheia. Mas para mim, nada disso importava. O que importava era que naquele instante todos sabiam a verdade. Não havia mais como esconder, não havia mais como fingir. Meu silêncio anterior havia se transformado em força e minha revelação se tornara inevitável. O casamento, que deveria ser lembrado como um conto de fadas, agora ficaria marcado para sempre como o dia em que a máscara caiu diante de todos. E ainda que ninguém dissesse em voz alta, todos pensavam o mesmo. Se ele foi capaz de apagar a própria mãe, do que mais seria capaz? O buquê caído no chão parecia um símbolo maior do que qualquer palavra dita até então. As flores, antes impecavelmente arrumadas, agora estavam espalhadas, algumas pétalas soltas pelo piso polido, e aquela imagem simples, quase banal, transmitia de forma silenciosa o que todos já sabiam. A perfeição havia sido quebrada. A noiva permanecia de pé, os olhos fixos em meu filho, mas não era o olhar apaixonado que se espera em um altar. Era um olhar de busca, de cobrança, de quem exige respostas que já deveriam ter sido dadas muito antes daquele instante. O rosto dela estava tenso, pálido, e as mãos, antes firmes, agora tremiam discretamente, não mais por emoção, mas por raiva contida. A plateia, por sua vez, parecia presa numa espécie de transe coletivo. Ninguém ousava se mover. E mesmo as crianças, que até então corriam entre as cadeiras, estavam quietas, como se tivessem captado o peso do momento. Eu assistia tudo sem me pronunciar, porque já sabia que não havia mais necessidade da minha voz. A verdade agora tinha se instalado ali como um convidado invisível, impossível de ser retirado. A noiva respirou fundo e finalmente quebrou o silêncio. Me responda, é verdade? Você tirou o nome dela da lista? A pergunta ecoou pelo salão como uma sentença, porque não era apenas uma questão de protocolo ou de escolha de convidados, era o retrato de quem ele era. Cada segundo que ele demorava para responder era um martelo batendo contra a imagem que tentara sustentar diante de todos. Meu filho, que até então se erguia com a confiança de quem acreditava estar no controle, parecia menor, encolhido dentro do próprio terno. Tentou abrir a boca, mas a voz não saiu. A noiva deu um passo para trás, seu corpo denunciando a decepção, e foi então que ela disse algo que ninguém esperava ouvir. Se você foi capaz de excluir a própria mãe do nosso casamento, o que me garante que não fará o mesmo comigo quando eu não servir mais aos seus planos?
Essa frase foi como uma lâmina atravessando o ar, e ouvi alguns convidados suspirarem em choque, outros murmurando concordância, como se todos de repente tivessem despertado de um encantamento coletivo. O rosto do meu filho ficou vermelho. Ele tentou segurar a mão dela, mas ela recuou, como se o simples toque fosse contaminado por tudo que acabara de descobrir. Os fotógrafos, que deveriam registrar os momentos felizes da cerimônia, hesitaram em continuar. Alguns baixaram as câmeras, outros mantiveram as lentes focadas, talvez percebendo que estavam diante de algo muito maior do que um casamento comum. A noiva, então, virou-se para os convidados e, com a voz firme, declarou: "Eu sempre ouvi histórias de como ele tratava a mãe, mas eu não quis acreditar. Pensei que fosse exagero, que fossem mágoas antigas. Mas ver isso acontecer aqui, diante dos meus próprios olhos, é diferente. Não sei se consigo dar este passo." Essas palavras caíram como um raio no salão. Era a dúvida sendo confessada no altar, a hesitação diante de todos. E nesse momento, percebi que nada mais poderia restaurar o encanto daquela cerimônia. Meu filho, desesperado, tentou se justificar. Disse que eu sempre fora difícil, que estava ali para estragar o casamento, que tudo não passava de um espetáculo planejado. Mas ninguém parecia acreditar. O olhar da noiva não era mais o de uma companheira que o apoiaria incondicionalmente, mas o de uma mulher que começava a enxergar quem realmente estava ao seu lado. O silêncio entre os dois era mais eloquente do que qualquer discurso. Eu, em minha posição, permaneci serena, porque sabia que a verdade tinha um poder que nenhuma encenação poderia apagar. E naquele momento, a noiva, sem perceber, se tornava também uma peça da revelação. Ao confrontá-lo, ela mostrava não apenas sua indignação, mas também a fragilidade da união que estavam prestes a selar. A plateia observava atônita, alguns cochichavam entre si, e eu podia ouvir claramente frases como: "Se ele trata a mãe assim, imagine a esposa", ou "Isso não é casamento, é espetáculo de arrogância". Cada comentário reforçava ainda mais o peso da situação, e meu filho, cercado de olhares de julgamento, parecia encurralado em seu próprio altar. Quando a noiva deu mais um passo para trás, quase tropeçando no vestido, percebi que o desmoronamento não era mais apenas simbólico, era real. O casamento, que deveria ser o ápice da perfeição, agora estava ruindo diante de todos. E a figura dela, fragilizada e confusa, era a prova viva de que nenhuma máscara resiste quando a verdade decide se impor. O buquê continuava no chão, esquecido, e cada pétala caída parecia selar um futuro que não seria mais como eles haviam planejado. O silêncio que se seguiu ao confronto da noiva parecia ter um peso físico, como se o ar no salão tivesse se transformado em pedra e todos os presentes estivessem presos debaixo dela, incapazes de respirar com naturalidade. Meu filho, aquele que minutos antes se colocava como o protagonista absoluto de uma encenação de perfeição, agora era apenas um homem exposto diante de todos, sem roteiro, sem máscara, sem fuga. A vermelhidão em seu rosto denunciava a mistura de raiva e vergonha que o consumia, e seus olhos vagavam pelo salão como se buscassem um aliado que já não existia. O riso arrogante que usara contra mim mais cedo não encontrava espaço em seus lábios. Em vez disso, o que surgia eram frases desconexas, palavras mal articuladas que soavam mais como um pedido desesperado de controle do que como uma defesa real. Ela está inventando, não sabem como minha mãe pode ser manipuladora, disse, apontando para mim com a mão trêmula, mas a voz falhava e cada acusação caía no vazio. Ninguém reagia em sua defesa. Alguns convidados apenas cruzavam os braços, outros balançavam a cabeça em desaprovação, e alguns sequer disfarçavam o desprezo estampado no olhar. Ele tentou se aproximar da noiva, como quem busca amparo, mas ela recuou de novo, erguendo as mãos como se erguesse uma barreira invisível. "Não me toque", disse com firmeza, e essa frase, tão curta e tão carregada, ecoou pelo salão com a força de uma sentença final. Meu filho congelou, paralisado, e percebi em seus olhos o pânico crescente de quem vê o próprio castelo desmoronar sob os pés.
Pela primeira vez, ele parecia compreender que nada mais seria como antes. O celebrante, desconfortável, murmurava sobre a necessidade de calma, mas já não tinha autoridade ali. A cerimônia havia sido arrancada de suas mãos e transformada em tribunal popular, onde cada convidado era juiz e cada segundo sem resposta era uma condenação silenciosa. O noivo, meu filho, tentava se recompor, mas a cada tentativa tropeçava em suas próprias contradições. Lembrou de histórias do passado, tentou pintar-me como ingrata, tentou justificar que me excluíra para proteger a paz do casamento, mas as palavras soavam ocas, porque todos já tinham visto a verdade nua. Uma mãe de pé, sozinha, firme, diante da crueldade de um filho que a negara em público. Sua voz subia de tom, os gestos se tornavam bruscos, e percebi que a arrogância, antes cuidadosamente calculada, agora se transformava em desespero. Os convidados recuavam em suas cadeiras, como se presenciassem um colapso inevitável. Era um homem despindo-se de qualquer verniz, revelando a fúria de quem percebe que perdeu a narrativa. E nesse momento, compreendi que não precisava mais fazer nada. O que ele tentava esconder agora vinha à tona por si só, sem esforço meu. A cada frase, a cada olhar de súplica para a noiva, a cada acusação lançada contra mim, a plateia via não apenas um noivo nervoso, mas um homem incapaz de assumir a própria crueldade. Sua máscara se estilhaçava em tempo real, e o que restava era um rosto deformado pela vergonha. A noiva, em lágrimas contidas, disse com voz embargada: "Se você mente sobre isso, o que mais já mentiu para mim?" E ali, no coração da festa, todos souberam que não havia mais casamento, não havia mais celebração, não havia mais futuro construído sobre aquela farsa. Ele caiu de joelhos, não por emoção genuína, mas por desespero. Murmurava que a amava, que não podia perdê-la, que tudo não passava de um mal-entendido. Mas o salão inteiro já havia decidido, em silêncio, que aquilo era o retrato de uma ruína. A arrogância que o havia sustentado durante tanto tempo se dissipava diante de todos, e o que surgia era apenas um homem desesperado, exposto em sua fragilidade, tentando segurar com as mãos nuas as paredes de um castelo que já havia desmoronado. Eu, em minha posição, apenas observava, em silêncio. Não havia vitória em ver meu próprio filho ruir daquela maneira. Apenas a certeza amarga de que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo quando se tenta enterrá-la debaixo de flores, música e discursos ensaiados. E naquele instante, percebi que meu silêncio inicial, aquele mesmo que ele interpretara como derrota, fora a semente do colapso que agora se desdobrava diante de todos. O filho que rira de mim à porta do salão agora chorava em público, e a transformação da arrogância em desespero era o espetáculo que ninguém jamais esqueceria. O salão transformara-se em um tribunal improvisado, e meu filho, antes protagonista da celebração, agora estava no banco dos réus diante de uma plateia que não precisava de martelo de juiz para condenar. O silêncio pesado que seguia cada palavra dele era mais eloquente do que qualquer sentença, e cada olhar lançado em sua direção carregava reprovação, indignação, até repulsa. O casamento havia se dissolvido no ar, e o que restava era uma assembleia de testemunhas observando a queda de um homem que ousou apagar a própria mãe da história que contava. A noiva, ainda em pé diante dele, já não tinha expressão de hesitação, mas de certeza dolorosa. Seus olhos avermelhados não transmitiam apenas decepção, mas também a consciência clara de que aquele casamento não passaria do altar. Ela virou-se para os convidados e disse em voz firme: "Eu não posso me casar com alguém que é capaz de desprezar a própria mãe dessa forma. Se ele fez isso com ela, fará comigo também." O murmúrio que se ergueu da plateia foi quase ensurdecedor. Pessoas trocavam olhares incrédulos, algumas cochichavam, outras murmuravam frases que se espalhavam como uma onda. "Ela tem razão. Isso é imperdoável. Nunca vi algo assim." O celebrante, sem saber o que fazer, fechava e abria o livro de cerimônia, as mãos suando, o rosto vermelho de constrangimento, consciente de que o evento que deveria conduzir
havia escapado de seu controle. Meu filho ainda tentava se justificar, mas suas palavras agora eram engolidas pelo clima geral de julgamento. Ninguém o ouvia de fato. Uma tia distante levantou-se e disse alto: "Eu sempre avisei que ele não sabia dar valor à mãe. Agora todos podem ver." Outra voz se ergueu de um primo: "Isso não é só erro, é caráter." E a cada comentário, cada acusação pública, ele encolhia mais, como se o terno caro que vestia já não servisse de armadura. O salão inteiro parecia se voltar contra ele, não como indivíduos isolados, mas como um coro unido pela indignação. Era como se a humilhação que ele havia me imposto na entrada agora se multiplicasse por 100 vezes, devolvida a ele diante de todos, sem que eu precisasse mover um músculo. Permaneci imóvel, discreta, apenas observando, e essa ausência de reação minha era também uma acusação silenciosa. Eu não precisava me defender. Eram os outros que, em coro, apontavam para ele a falha irreparável. Lembrei-me, em meio ao caos, do momento em que ele rira de mim, do desprezo com que dissera que eu não era bem-vinda. Agora, diante da plateia, aquela risada se tornava um fantasma que o perseguia, e era impossível para ele sustentar a máscara. A noiva, num gesto final, retirou o anel que usava e colocou-o sobre a mesa do altar, virando-se para sair. O som metálico do anel batendo no tampo ecoou como martelo de sentença, encerrando qualquer dúvida sobre o destino daquela união. O salão inteiro se moveu em ondas de choque. Alguns levantaram-se imediatamente para acompanhar a noiva, outros permaneciam em seus lugares, mas todos sabiam que a festa estava terminada. O noivo, meu filho, caiu sentado em uma cadeira próxima, os ombros curvados, a cabeça baixa, a imagem exata da derrota. Nenhum discurso poderia salvá-lo, nenhum pedido de desculpas teria força diante da cena que todos haviam testemunhado. A vergonha era irreversível, porque não era apenas uma questão familiar, era pública, registrada nos olhos de dezenas de pessoas que jamais esqueceriam. Cada convidado sairia dali levando consigo a narrativa de um casamento transformado em escândalo, de um filho que tentou apagar a mãe e acabou apagado pelo próprio desespero. E eu, em meu silêncio, compreendia a magnitude disso. A justiça, afinal, nem sempre vem dos tribunais. Às vezes, ela nasce do olhar coletivo que condena sem recurso, que carimba um estigma impossível de apagar. Meu filho já não tinha mais público que o aplaudisse, apenas testemunhas de sua ruína. E naquela noite, percebi que a vergonha que ele tentara me impor havia se tornado o fardo que ele próprio carregaria pelo resto da vida. O salão, que antes fora preparado para ser cenário de festa, já não passava de um palco de ruínas emocionais. O som de cadeiras arrastadas, convidados levantando-se apressados, passos apressados ecoando pelo chão de mármore, tudo parecia compor uma sinfonia dissonante de fim abrupto. As flores que enfeitavam o caminho do altar já não transmitiam pureza, mas decadência. Os arranjos luxuosos tornaram-se símbolos de uma perfeição que se desfez diante da verdade. E eu, parada, ainda presente no centro daquela turbulência silenciosa, sabia que minha vitória não era barulhenta, não era feita de discursos inflamados, nem de gestos grandiosos. Era uma vitória fria, silenciosa e inegável, porque o simples fato de estar ali, intacta, observando, já era a prova de que a injustiça não vencera. Meu filho permanecia sentado, os olhos baixos, o rosto entre as mãos, incapaz de encarar ninguém. Sua arrogância, outrora tão orgulhosamente exibida, havia se desmanchado em vergonha pública. Não houve necessidade de vingança planejada, nem de palavras duras, porque a própria vida havia se encarregado de expor o que estava escondido sob o verniz de festa. A noiva, em prantos, já havia deixado o salão, acompanhada por familiares e amigos mais próximos, carregando não só o peso do vestido rasgado pelas lágrimas, mas também a certeza de que escapara de um destino que poderia ter sido marcado pela mesma exclusão e desprezo que eu vivera. Os convidados saíam em grupos, alguns cochichando, outros comentando alto, e eu podia ouvir frases que reforçavam aquilo que já estava gravado na cena. Ele se arruinou sozinho. Ninguém vai esquecer o que aconteceu aqui. Um casamento que virou julgamento.
Essas vozes não eram apenas comentários momentâneos, eram ecos que se espalhariam por dias, semanas, talvez anos, até que o episódio se transformasse em um estigma impossível de apagar. Permaneci imóvel até que a maior parte da plateia se retirasse. Não havia pressa em mim, porque a dignidade que carregava me dava o direito de ocupar aquele espaço sem medo, sem constrangimento. Enquanto ele se encolhia na cadeira, derrotado, eu caminhava lentamente até a porta, meus passos marcando um compasso seguro, cada movimento lembrando a todos que eu não havia sido apagada, que minha exclusão não havia sido aceita. Ao sair, não olhei para trás. Não havia necessidade. A imagem de meu filho, abandonado no altar de sua própria arrogância, já estava gravada em mim com nitidez suficiente para jamais ser esquecida. O ar fresco da noite me envolveu como um abraço, e pela primeira vez em muitas horas senti o peso da dor se transformar em algo diferente, em uma espécie de libertação. A dor continuava ali, é verdade, mas agora misturada com uma força nova, uma clareza que só nasce quando o silêncio encontra sua recompensa. No carro, antes de partir, olhei pelo retrovisor e vi o reflexo distante do salão ainda iluminado, mas sem vida, sem festa, sem brilho. Era um túmulo de ilusões, e nele ficava enterrada a imagem de perfeição que meu filho tentou construir às custas da minha exclusão. A partir daquele momento, compreendi que não precisava mais buscar aceitação nem mendigar lugar em espaços onde não era respeitada. O amor que dediquei, os anos de sacrifício, tudo isso permanecia em mim e ninguém poderia apagar. A vitória era silenciosa, sim, mas tinha o peso de algo eterno. O reconhecimento público de que a verdade sempre encontra caminho. Meu filho viveria com a marca daquele dia, e sua lembrança não seria de votos felizes ou de um futuro promissor, mas de um casamento destruído pela sua própria soberba. Eu, por minha vez, seguiria em frente. Não com rancor, mas com a certeza de que havia me mantido de pé diante da maior humilhação e que saí dali maior do que entrei. Minha vitória não era feita de palmas, mas de silêncio. Não de aplausos, mas de dignidade. Não de espetáculos, mas de uma serenidade que nenhum olhar poderia contestar. E ao dar partida no carro, enquanto o motor ronronava baixo na noite vazia, deixei que um leve sorriso escapasse. Não era um sorriso de triunfo sobre ele, mas sobre mim mesma, porque compreendi que a verdadeira força não está em gritar quando somos feridos, mas em permanecer de pé, firmes, até que o mundo inteiro enxergue a verdade sem que precisemos dizer mais nada.